Vou falar agora sobre o quê? Na mesma lei que falou a respeito de reforçar a ideia de que o brasileiro vai poder, mas ainda não está podendo, vir como turista, enfim, e permanecer no território e pedir a residência, a gente tem também o projeto que foi aprovado do certificado CPLP se tornar um título de residência tradicional em observação ao inciso X do artigo 3º da Lei de Imigração. Em relação a essa alteração da legislação, tá? A gente precisa explicar para as pessoas o seguinte. Eu bato muito no tema de que as pessoas deveriam trocar a residência CPLP pelo título tradicional. E eu faço isso desde maio ou junho, agora não me recordo muito bem a data, do ano passado, tá? Do ano de 2023. Por quê? Porque no ano de 2023, lá pro meio do ano pra frente, a gente começou a enfrentar as verdades em relação à CPLP, em que o governo retrocedeu na sua fala de que as pessoas poderiam reagrupar. E aí eu digo para vocês que nesse documento que saiu no Alto Comissariado das Migrações, a gente tinha lá a informação de que haveriam 10 postos exclusivos para CPLP, para fazer o pedido de reagrupamento, tá? Ou seja, das 34 lojas que a EMA tem, 10 iriam estar exclusivas para esse pedido de reagrupamento e que não seria sequer necessário fazer o agendamento. Isso estava no comunicado. E a partir desse comunicado que as pessoas aderiram em massa à CPLP. Estamos agora em dezembro de 2024, ou seja, mais de um ano depois de que aquilo foi colocado na internet, isso nunca aconteceu, ok? E além de nunca ter acontecido, voltaram atrás no sentido de que não foi possível até hoje as pessoas que fizeram manifestação e depois aderiram à CPLP fazer o reagrupamento de suas famílias, tá? Então, por causa desse direito que foi totalmente roubado da população, que fez adesão à CPLP via manifestação de interesse, eu comecei a insistir na troca. E na época, isso inclusive tá no meu último artigo a respeito da CPLP, muitos advogados, eu posso dizer para vocês que a maioria, eu não posso falar a totalidade porque eu não conheço todo mundo, né? Mas a maioria, os mais famosos diziam assim, não se pode trocar. Aí eu comecei a provar que era possível fazer a troca. Na sequência, eles começaram a falar assim, não, mas só pode trocar nessas modalidades. Aí falavam do 122, do estudante, do vice-procura de trabalho, e eu falava para vocês o seguinte, pode trocar para tudo. Porque aqui o que impera é o direito administrativo. E o direito administrativo diz o seguinte, ao particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Então, se não existir uma proibição na legislação para troca, a troca é possível. Isso é um princípio geral da administração pública. Já a administração pública tem o dever de fazer tudo que a lei prevê. Ou seja, se a lei não proíbe e a lei prevê que é possível você se encaixar em várias modalidades de artigo, inclusive numa condição em que você é estudante, casa com português, você migra do artigo 91, 92 e vai para o artigo 15 da lei 37, significa o quê? Que você pode mudar de artigo. Se você está numa situação em que você está na manifestação de interesse e começa a estudar, você pode passar a ser estudante e vice-versa. Portanto, a lei permite alterações de artigo. Se permite para alterar do 88 para o 90, do 90 para o 122, por que não poderia ser possível alterar do 87 para todos os outros? E eu insisti nisso, mas por um longo período foi uma fala isolada. Eu lembro, inclusive, de um menino que gravou um vídeo, vocês podem descer aqui, nos históricos dos vídeos, e eu falei no nome dele, inclusive, se eu não me engano é Tiago, não tenho certeza, mas ele falou, essa advogada está super equivocada. Tá aí a prova do meu equívoco. A prova do meu equívoco é tão grande, ou seja, do meu não equívoco, que eu tenho uma série de títulos trocados dos meus clientes. A gente tem aí mais de 300 ações só dessa modalidade e todas deferidas. Qual é a diferença de você fazer um processo de troca via judicial? A única diferença para aquilo que vai vir a ser é que é de imediato. Em que sentido? Primeiro, a lei não foi promulgada.
Segundo, quando vier a ser promulgada, ela vai, primeiramente, tratar das pessoas que estão no processo, né? Ou melhor, ela não. A ANMA está tratando, primeiramente, das pessoas que estão no processo de manifestação, cujos agendamentos já foram realizados. E a gente sabe que a ANMA está dando realmente prioridade para quem faz agendamento judicial, por uma questão de calendário. Então, a organização da administração pública, ela tem melhorado, mas ainda não está, a gente pode dizer, uma velocidade de cruzeiro. Então, o que é a expectativa para quando a lei entrar em vigor? Da gente tratar, primeiramente, tudo que está atrasado, depois tratar as situações em que você vai fazer a troca, e isso deve acontecer lá para o meio do próximo ano para frente e para depois fazer o reagrupamento. Uma das grandes vantagens da ação judicial é que você já pode fazer valer o 81, inciso 5. Se você vai agora numa estrutura de missão e pede para fazer residência de manifestação de interesse, na maioria dos casos você não consegue fazer valer o 81, inciso 5, que faz com que você tenha a possibilidade de tirar a residência sua e da sua família ao mesmo tempo. Isso é uma situação objeto de ação judicial. Da mesma maneira, a gente pede na situação da troca da CPLP que fique certificado nos autos e que a ANMA emita uma certidão de tempo de residência. Por quê? Porque é importante o artigo 15, inciso 4º da Lei de Nacionalidade, que dá a você o direito de pedir a residência desde quando, ou melhor, de pedir a nacionalidade desde o seu primeiro pedido de residência. Que pedido é esse? A da manifestação de interesse. Então, a gente tem que fazer uma justificativa do porquê você mudou, como você está requerendo a troca, ou seja, justificativas da requisição da troca, e como você mudou. Numa circunstância em que você foi ludibriado pelo governo, você tem direito, sim, a utilizar todo o seu tempo de moradia em Portugal, desde que você fez o pedido da manifestação. Nesse sentido, a gente indica que a pessoa entre com ação judicial. Doutora, mas eu não tenho pressa. Eu posso ter a CPLP hoje, né? Que eu aderi em 2023 e estou disposto a esperar até 2026 para ter um título. Ok. Então, se esse é o seu caso, não tem pressa. Não quero viajar pela União Europeia. Não tenho pretensões outras de mudança de país. Ou seja, uma série de situações que são passíveis. Não tenho que fazer um curso, né? No mestrado sanduíche, em que eu tô aqui, mas também tô indo pra Suécia, pra Irlanda, pra Itália, porque existem situações assim, em que as pessoas estão numa situação de estudo, vieram com visto de estudante, não conseguiram o agendamento do visto de estudante na época, fizeram a CPLP, agora elas precisam fazer uma viagem, que vão passar não sei quantos dias na Alemanha, não sei quantos meses, porque existe um convênio entre as faculdades. Essa pessoa vai conseguir ficar na Alemanha com a CPLP dela? Não, não vai. Olha, eu tenho que trocar de emprego e eu vou ser um trabalhador que vou precisar de ser um trabalhador destacado. Eu posso ir com a CPLP? Não. Olha, eu sou um motorista de pesados e eu faço Bélgica, Luxemburgo, Holanda. Eu posso ir com a CPLP? Também não. Olha, até para Espanha, algumas situações do CIES, eu posso ir com a CPLP? Não. Se você não está numa situação extrema em que você possa dizer assim, a CPLP para mim é ruim e você não tem pressa, não troca. Agora, se não é o caso, eu vou indicar para você que você troque. Por quê? De modo geral, o agendamento é feito em 90 dias. E você vai trocar também, considerando o seu prazo para pedir a nacionalidade. Doutora, diante das suas expectativas, para quando a gente vai conseguir trocar efetivamente? Imagino que seja lá, para todo mundo estar com tudo resolvido, final de 2026. E se vocês observarem o que eu tenho falado ao longo 2 anos, não estou falando dos últimos meses, 2 anos, as minhas previsões quanto às mudanças legislativas e quando as coisas vão entrar em vigor, elas têm sido bastante precisas. Por quê? Porque eu faço um acompanhamento jurídico, político e administrativo. Então é por isso que eu sou assertiva nessas posições. Olha, tem uma pessoa falando aqui, eu dei entrada com o doutor Marcelo Pimenta. Não sei quem é, porque eu não sei quem é a maioria dos advogados. Eu sei quem é os advogados mais proeminentes, assim, que aparecem na internet, mas de modo geral,
eu não acompanho muito. Já tem mais de 130 dias e até agora nada. Não tenho situações como essa, Ed. As nossas repercussões em relação aos agendamentos, eles dificilmente demoram mais do que 90. Não vou falar que eu não tenho nenhum que não tenha demorado mais de 90. Eu acho que eu tenho 1 ou 2 casos. Mas a imensa maioria das ações, elas são agendadas antes dos 60 dias. Essa é a verdade, tá? E os cartões, porque a gente arruma tudo. A gente arruma tudo da ação da pessoa. Tomem cuidado com o aspecto, tá, gente? Que aspecto é esse? Existem advogados que dizem que esse tipo de processo é um contrato de meio e não de resultado. O que significa você dizer que é um contrato de meio e não de resultado? Que o advogado, ele tem uma obrigação, né, de fazer a ação. Ele não tem a obrigação de fazer com que a ação seja procedente. Mas eu vou muito além. Você me contrata para obter um agendamento. Eu garanto que você vai obter o agendamento. Fim. Por que eu estou dando essa garantia? Porque é uma previsão da legislação. Então, se você não obtiver o agendamento, é porque eu trabalhei mal. Então, isso já não é uma obrigação de meio, é uma obrigação de resultado. Segundo, que você vai ser agendado e a sua residência vai ser obtida. Por quê? Muitos advogados também não fazem a conferência em relação aos documentos que você tem que apresentar na AIMA. Por quê? Porque eles não são contratados para entrevista. Eles são contratados para poder fazer a ação. Muito embora eu não tenha sido contratado para fazer a entrevista dos meus clientes para acompanhá-los no dia da entrevista da AIMA, eu tenho, por cuidado, garantir que no dia da entrevista todos os documentos necessários à concessão da residência, ele os tem. O que significa? Que eu tô fora daquele contingente numérico que o doutor Antônio Leitão deu para a mídia, dizendo que 108 mil processos de residência foram recusados. Dentro desses 108 mil, a gente tem de tudo. A gente tem pessoas que não pagaram a taxa, e a gente tem pessoas que foram à entrevista e não fizeram a entrega correta dos documentos. Algumas delas conseguiram a entrevista por meio de ação judicial, mas com advogados que somente fizeram o pedido da ação para que a pessoa fosse agendada, mas não observaram quais são os requisitos para a concessão da residência. Querendo dizer o quê? Trocando em palavras, em miúdos com vocês. A pessoa tem o direito, por conta da decisão do STA, que diz que a manifestação de interesse tem que ser analisada em 90 dias. Então, o advogado só observa esse requisito e diz, olha, você tem o direito de análise da manifestação em 90 dias. Se a sua manifestação vai ser aprovada ou não, isso já não é comigo. Por quê? Porque ele supostamente foi contratado para exigir a data da entrevista e não para garantir a concessão da sua residência. Por que a doutora Priscila está falando isso? Porque eu ando no meio dos meus pares. Eu escutei isso da boca de muitos advogados. Escutei da boca de muitos advogados e escutei histórias que outros advogados escutam e nos retornam, né? Olha, existem pessoas que estão fazendo isso ou aquilo. Então, fica o alerta, porque vocês não sabem nem o que tem que perguntar para o advogado. No seguinte sentido, doutor, essa ação é para garantir o meu agendamento ou essa ação vai me garantir a minha residência? São objetos de contrato diferentes. Fiquem atentos a isso, ok?